Bom dia, são 7 horas da manhã e 39 minutinhos do dia 2 de agosto do ano de 2024. Bispo Leandro Sanches trazendo a você nesta manhã uma palavra de fé. Vamos lá então, ouvir uma palavra de fé nesta manhã, 7h40 da manhã do dia 2 de agosto de 2024. Vamos ver uma palavra que está no livro de João, no capítulo 12, a partir do versículo 47. Se necessário, a gente poderá ler umas palavras aí aleatórias na sequência. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo. Preste atenção aqui no finalzinho, e sim para salvá-lo. Talvez você diga, mas pastor, o que significa esta palavra, eu não vim para julgar o mundo? Significa que Jesus não está acusando ninguém do seu erro. Jesus não está julgando ninguém da sua falha. Jesus não está acusando ninguém do seu pecado. Mas, porém, sim, Jesus está deixando a sua palavra para nós nos posicionarmos. Então, hoje nós estamos vivendo dias difíceis, onde o pecado jaz no mundo, onde as indiferenças cercam a sociedade. Alguns com maior posse de vida, muitas vezes querendo pisar naqueles que têm menor posse. Isso é normal, não adianta dizer, pastor, não está acontecendo. Claro que está. Então aqui, a palavra, o texto é o resumo do ensino de Jesus. Jesus ensinando que a palavra dele está sendo pregada em internet, televisões, rádios. Existem livros, existem jornais que trazem a palavra de Deus. Então, de várias e várias milhões de formas, a palavra está sendo trazida ao ser humano, às pessoas. Ou seja, o evangelho está à tua disposição 24 horas por dia. E nós, então, é que não estamos nos posicionando na posição certa. Mas qual é a posição do crente? Guardar a palavra de Deus. Quem ouve a palavra, aceita ela, guarda. E se você guarda algo, você cuida. Então aqui Jesus está dizendo que muitas pessoas não estão cuidando e não estão guardando a palavra que está sendo pregada. Porém, Jesus Cristo não está no tempo de julgamento, de condenação. Ele está no tempo da graça. E mesmo que as pessoas estão ouvindo e não guardando, Jesus está guardando sobre eles a sua misericórdia. Por quê? Porque Jesus quer a salvação de todos. Jesus falou, eu vim para os meus não o quiseram. Então há aqueles que querem. Então o pecado, ele ronda o ser humano desde o primeiro dia da criação do homem. É justo, é verdade. A gente conhece a Bíblia, a gente sabe. Porém, há pessoas que estão julgando o seu irmão. Ao invés de fazer o papel de servo, de pregador, estão julgando o mundo. Esse aqui está condenado, esse aqui não vai ser salvo, esse aqui já errou, esse aqui tem que... Então eu vejo e escuto pessoas que se acham e se colocam no lugar de juiz, sendo que o próprio Jesus Cristo ainda não está condenando. Olha só, ainda não. Mas por que ainda não? Porque chegará o dia daquele grande julgamento. E a Bíblia diz que aquele que negar a Jesus Cristo hoje será negado diante do Pai. Então esta palavra, ela vem de encontro aos pregadores, ela vem de encontro a nós.
dizendo que nós temos que pregar a palavra da salvação. Ó, se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, não sou eu que vou julgar. Ah, mas porque eu sou pastor, porque eu sou bispo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, então você não quer ouvir, você está condenado. Olha, eu prego a palavra, prego na igreja, prego aqui no programa, tem palavras aí, mas porém eu não sou capaz de julgar você. Se você quer ouvir, você ouça. Se você não quiser ouvir, você apaga o vídeo e pronto, está resolvido. Agora vai chegar o tempo que você vai dizer para Deus: olha, por que eu não mudei? Jesus vai dizer: a palavra estava lá, a escolha foi sua. Jesus não escolhe por nós, muito pelo contrário, ele nos dá liberdade para escolher. Existe o caminho da salvação, aqui no final do 47, e existe o caminho da perdição, que é daqueles que ouvem, rejeitam, negam e não querem. Porém, mesmo assim, eu não tenho a liberdade de me colocar no lugar de juiz, mas sim no lugar de pregador. Então veja aqui, ó. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem eu julgue. Não é o ser humano que tem que julgar. Ah, pastor, mas eu prego a palavra, as pessoas rejeitam, estão condenadas, mas o que é isso? Quem sou eu para dizer quem está condenado? Quem sou eu para dizer quem não será condenado? Eu sou um simples pregador. Para isso eu fui escolhido, para mostrar ao mundo dois caminhos. O caminho que leva à salvação, de ouvir e guardar a palavra, e o caminho que leva à perdição, que é aquele caminho que as pessoas não querem, rejeitam, mas eu não sei. A Bíblia diz que muitos que estão dentro não entrarão no reino dos céus. E muitos que estão fora entrarão, ou seja, quer dizer o quê? Que muitos que têm uma vida diária na igreja, no último dia, pode negar a Jesus e aí acabar então perdendo a sua salvação. E muitos que nunca entraram numa igreja, mas tinham o coração puro, e no último momento da vida disseram: Senhor, me perdoa, salva minha alma. Estes poderão ser salvos. Então, e agora? Eu posso saber quem será salvo? Eu posso saber quem não será? Não está, não cabe a mim. O que cabe a mim é pregar a palavra, porque tem quem o julgue. Ó, a própria palavra que tem proferido, essa o julgará no último dia. Por quê? Porque a Bíblia vai chegar ao julgamento e Jesus vai dizer assim: olha, o que tu fizeste? Aí as pessoas vão dizer: olha, não ouvi. E Jesus vai dizer assim: olha, minha palavra estava lá. Estava no programa, estava no rádio, estava na televisão, estava em jornais, estava em livros. Então a própria palavra é que vai julgar o ser humano no último dia. Porque não vai ter como nós discordar de Jesus no último dia. Será eu e ele. Eu vou responder por mim, você vai responder por você. E aí então, todos nós, grandes, pequenos, intelectos ou não, estaremos no mesmo julgamento, onde a própria palavra será o nosso julgamento. Por quê? Porque você vai dizer: ah, eu não ouvi. Jesus vai dizer: como não ouviu? Se até as pedras clamaram. Aí você vai dizer: ah, eu não ouvi, eu não tive chance, ninguém falou para mim, ninguém pregou para mim. Não é desse jeito. As pessoas estão esperando a salvação, e muitas pessoas estão morrendo sem a salvação, algumas perto de nós. A Bíblia diz que se eu não falar ao ímpio e ele vier a morrer, será requerido de mim o sangue dele. Por quê? Porque eu tive a oportunidade e não falei. Agora, se o ímpio vier a morrer e eu falei para ele, eu preguei para ele e ele rejeitou, a minha alma será salva porque eu preguei. Ele apenas tomou a decisão. Eu não posso chegar e dizer para a pessoa: olha, tu aceita Jesus e pronto. Não tem porquê, porque nem Deus, a Bíblia diz que não é pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito, pela transformação da vida. O que eu posso fazer é ser testemunho para Ele. Eu sendo testemunho para as pessoas, eu pregando a palavra, eu sendo uma pessoa transformada, eles vão ouvir o meu testemunho e vão dizer: olha, eu queria conhecer o Deus que esta pessoa tem.
Muitas vezes o meu testemunho é mais forte do que uma palavra, porque a palavra eu falo e o testemunho eu vivo. Então, eu falo uma coisa, mas eu posso não ser aquilo que eu estou falando. Então, o meu testemunho é o que eu sou. Então, veja aqui, ó, se alguém ouvir minhas palavras e não guardar, eu estou fazendo a minha parte, eu estou pregando. Eu estou trazendo a você diariamente uma palavra, assim como milhões e milhões e milhões de pastores estão fazendo. Agora, não cabe a mim julgar o irmão porque ele não quer ouvir, porque ele não guarda a palavra, porque ele faz, porque ele acontece. Primeiro que a vida das pessoas não cabe a mim estar observando. Não posso ficar observando o que o irmão faz, o que o fulano faz. Cabe a mim pregar, ensinar a verdade. A verdade é que eu não sou um juiz, e sim um pregador. E que esta palavra, nesta manhã, venha nos dar entendimento, abrir o nosso conhecimento, trazer a nossa sabedoria da palavra de Deus e saber que, se eu não me colocar no lugar de juiz, eu também não serei julgado. Porque a Bíblia diz, se não me engano, é Mateus 7,11, né? É aquele que julga, da mesma forma será julgado. Eu não quero ser julgado por ninguém. Eu não quero que alguém chegue e fique me acusando, então eu não posso julgar as pessoas. Ah, o pastor, mas o fulano chegou e me falou um monte de coisa. O que você fez? Ah, pastor, eu acusei ele, eu julguei ele. Se você julgar alguém, você será julgado. Se você acusar, você será acusado. Não tem outra forma. O que nós temos que fazer é se agarrar na salvação, ouvir as palavras e guardar, para que nós não sejamos julgados, porque lá naquele dia a própria palavra será o nosso julgamento, como diz aqui, ó, no 48, quem me rejeita, não recebe minhas palavras, tem quem eu julgue, a própria palavra que temos pregar. Essa palavra é que será a nossa diferença. Que Deus abençoe você nesta manhã. Um grande abraço do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana.